A mediatização de casos como o do filho do jogador Carlos Martins tem feito com que em Portugal haja cada vez mais pessoas inscritas como potenciais doadoras de medula óssea. Quem se dirige pela primeira vez a um centro, como por exemplo o de Histocompatibilidade do Norte, confirma a sua intenção de doar medula fazendo uma colheita de sangue, que é analisada e vai registar as características imunogenéticas do dador. Há uma colheita de sangue para análise e nessa colheita de sangue são feitos, por um lado, testes que despistam a existência ou não de doenças infecciosas, porque não pode ser dador alguém que possa transmitir doença. E, por outro lado, são feitas análises de caráter imunogenético, que são aquelas características que nós precisamos de compatibilizar e de comparar entre doentes e dadores. Esta é a primeira fase do processo de doação de medula. As restantes só se processam quando surge um doente que numa primeira análise é comparável ao registro de determinado dador. Quando é assim, inicia-se a segunda fase do processo. O dador é chamado a fazer uma nova colheita onde detalhadamente se vão comparar características de doente e dador. E a verdade é que cada vez se conseguem solucionar mais casos. Nós temos neste momento a possibilidade de ajudar doentes que não tínhamos há 5 anos. Porque o nosso registro cresceu muito, o nosso registro tem muitos dadores que de facto já estão a dar frutos, ou seja, posso dizer que, por exemplo, na Zona Norte já houve cerca de 100 transplantes efetivos. A probabilidade de alguém vir a ser chamado depois de se ter inscrito não é muito elevada, mas ainda assim, depois da inscrição, o mais importante é mesmo ir atualizando junto do centro onde efetuou a doação a atualização dos dados pessoais, como contacto e residência. Se nós tivermos um doente muito grave, com um dador que nós temos ali na base de dados e que é o dador ideal, é aquele dador que nós precisamos para aquele doente. E depois, se não o conseguimos contactar, isto é terrível. E quando para um doente se encontra um dador compatível, o processo de doação de medula óssea ou células progenitoras efetua-se. Dias antes da colheita de medula, o dador toma um medicamento que estimula uma maior circulação de células progenitoras na corrente sanguínea. A colheita é feita no IPO. Esse processo é feito no IPO apenas porque há um serviço que tem o equipamento lá, tem lá o equipamento por um lado para fazer a colheita das células. O que é o equipamento? O equipamento é nada mais, nada menos do que uma máquina que faz a seleção das células especiais. Ela seleciona, ela consegue saber quais são as que nós precisamos. Durante a colheita, que dura cerca de 2 horas, o doente pode conversar, ver televisão ou ler um livro e, no fim, pode retomar a sua vida normal, sendo recomendado que no próprio dia e no seguinte não trabalhe. Depois da colheita, as células seguem para o doente que já está preparado para receber o transplante que o vai ajudar a produzir uma nova série de glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas. A prova de que o espírito solidário não tem fronteiras é o facto de um dador português poder ir salvar uma vida num qualquer outro país do mundo e, quando assim é, a ajuda segue pela mão de um mensageiro. Habitualmente, com um mensageiro, vem uma pessoa desse país, pode vir da Austrália ou dos Estados Unidos ou do Canadá, com uma malinha e vem para levar aquelas células. Ajudar a salvar uma vida não dói, não custa dinheiro, nem ocupa muito tempo. E com certeza trará o mais sentido obrigado de quem de um qualquer canto do mundo viu chegar uma nova esperança para a sua vida.